Bem, sejam mais uma vez todos bem-vindos ao estudo do livro Qualidade na Prática Mediúnica. Estamos no episódio 31. Vamos falar sobre a palavra do doutrinador. Aí vem a pergunta. A terapia básica do doutrinador é a palavra. É sobre ela e como recursos complementares que as demais terapias serão aplicadas. Com o auxílio de que indicadores podemos avaliar a eficácia dessa terapia? Vamos à resposta. Iremos apenas sintematizar alguns itens para facilitar a avaliação da reunião mediúnica sobre esse aspecto. O móvel da comunicação indicado. Esse é o item fundamental. Se o doutrinador percebe a problemática do espírito, a terapia pode chegar a bom termo. Em caso negativo, o trabalho se restringirá ao choque anímico, podendo inclusive sofrer prejuízos o espírito e o médium. Alguns espíritos expressam claramente o seu problema, outros o disfarçam, quando não é o caso das dificuldades inerentes ao próprio médium, que não consegue interpretar a imagem lucidamente. Não seja isso, todavia, uma dificuldade insuperável, mas um teste a ser vencido pela carga de sentimentos elevados que o doutrinador deve colocar no seu trabalho. Bons atendimentos ficarão por conta sempre de doutrinadores da percepção rápida, com intuição clara, tato psicológico, empáticos e otimistas. Diálogo sustentado é a base sobre o qual se estabelecerá o entendimento. Haverá de saber o doutrinador ouvir e tomar a fala na hora certa, para tornar a cedê-la em seguida, para receber o feedback que abrirá espaço para o padrão de qualidade seguinte. Espírito induzido à reflexão. João Cleófas, em Intercâmbio Mediúnico, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ensina que dialogar com esses companheiros que pedem espaço através da mediunidade é a arte de compreender psicologicamente a dor dos enfermos que ignoram a doença em que se debatem, usando a palavra oportuna e concisa qual um bisturi que opera com rapidez, preparando o paciente para uma terapia de longo curso. Para isso, propõe que se não tenha pretensão de erradicar, naqueles breves minutos de diálogos, problemáticas profundamente enraizadas, mas que se aponte o rumo, despertando esses sofredores desencarnados para uma visão mais alta e otimista da vida, por meio de cujos recursos os realmente interessados no próprio progresso porão em prática as reflexões e orientações recebidas, né? Então a gente tem que lembrar que o espírito está nessa situação, às vezes décadas, às vezes anos, né? Séculos. Então, quer dizer, não é um papo de 5 minutos que você vai resolver o problema. Então, a gente tem que ser sempre aqueles que vão dialogar com o espírito, tem que ser bons dialogadores, conhecer muito bem a doutrina e ser um bom negociador e entender rapidamente aquilo que o espírito precisa. Mas vamos continuar. Pelo interesse revelado pelo espírito atendido, saberá o doutrinador que aquele diálogo induziu o ser desencarnado a uma reflexão que poderá frutificar no amanhã. Constitui-se momento extremamente feliz para o grupo quando alguns dentre os muitos espíritos que foram atendidos na reunião faltam para agradecer. A oração. Como deve ser utilizada a prece no transcorrer da doutrinação para atingir efeitos terapêuticos a benefício dos espíritos comunicantes em estado de sofrimento? Vamos à resposta. Alguns doutrinadores, enquanto estagiam nas fases da
inexperiência costumam recomendar aos espíritos em estado de desespero, ou mesmo sofredores, que façam preces, que se utilizem da oração. E fazem em tom imperativo algumas vezes: meu irmão, ore. De outras vezes em tom sugestivo: você precisa orar. A atitude de ambas as formas propostas não é procedimento recomendável, pois nenhum espírito em condições de desarmonia emocional, como se apresenta a maioria nas reuniões mediúnicas, tem condição para tanto. Lógico, eles estão nessa situação muito complicada há muito tempo, eles não conseguem nem lembrar que tem que orar, né? Essas recomendações soam como chavões que em nada ajudam. Depois de atendidos e aliviados, alguns, conforme o temperamento, pode ser orientado nesse sentido, mas de forma discreta e como recomendação a ser praticada depois daquele encontro. O doutrinador poderá fazer um comentário do tipo: graças a Deus você está melhor. A falta de oração fez com que você chegasse a esse ponto. Mas um amigo doravante haverá de se lembrar de Deus e, certamente orando, conservará o estado de paz em que se encontra agora. Observe, todos aqui, silenciosamente, estão orando pela sua paz. Em ocasiões especiais, o doutrinador recorrerá à prece, fazendo-a como se estivesse em associação com o espírito que ali, diante dele, tendo experimentado o acerenar de um tormento ou ansiedade, terá condições de ao menos acompanhá-lo com respeito. Há um exemplo disso muito clássico no livro Os Domínios da Mediunidade, no capítulo 7, quando Raul Silva, o doutrinador em serviço, atende indigitado obsessor, ao qual leva a emocionar-se, propondo-lhe no meio do diálogo a oração, que ele mesmo profere emocionado também. Reproduzimos um trecho do diálogo para sentir a oportunidade do comportamento do doutrinador. Vamos lá, então. Ignoro por que me encontrava agora aos passos. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual me contenho. Que querem de mim? Estamos em prece por sua paz, falou Silva com inflexão de bondade e carinho. Grande novidade. Que há de comum entre vocês? Devo-lhes algo? Pelo contrário, exclamou o interlocutor convicto. Nós somos quem lhe deve atenção e ansiedade. Ou seja, ele mudou a situação, né? Ante o argumento enunciado com sinceridade e simpliceza, o renitente sofredor pareceu apaziguar-se e comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento. Surpreendido, notou que a palavra lhe falecia embargada na garganta. Sob o sábio comando de Clementino, falou o doutrinador com afetividade ardente. Libório, meu irmão. Raul avançou para ele, impondo-lhe as mãos, das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou: vamos orar. Divino Mestre. E assim foi, né? Fim da oração, o visitante chorava. Algumas regras, portanto, para a oração durante a doutrinação, as quais podemos considerar como padrões de qualidade. Primeiro, orar somente diante de um espírito comovido, em face do resultado exitoso do diálogo. Equivale dizer: esperar que a tormenta passe, aonde do desespero amaine para fazê-lo. Orar em atitude associativa, isto é, junto com o espírito, como se o problema fosse comum. Não tornar um procedimento rotineiro, orar telementalizado pelo espírito que o assiste no trabalho da orientação. Em doutrinação, a inspiração é tudo, né? Mas a gente sabe que a prece é um santo remédio para esses irmãos que vêm nessa situação muito difícil e muito complicada, né? Então, sempre devemos, no final da orientação, fazer a prece. Porque a prece abre, né, a mente do espírito que está sendo trazido ali naquele momento de desespero. E ele, ao ouvir a prece, ele vai sentir
o calor daqueles irmãos que ali se encontram, orando por ele também, não é? Aqueles irmãos da espiritualidade que vão conduzi-lo a bons caminhos. Então, é essencial a gente fazer a prece sempre no final. Quando o espírito não quer ficar, está relutante, podemos aplicar a mesma técnica, falando o seguinte: olha, nós respeitamos o seu livre-arbítrio, mas antes de você ir embora, já que você não quer ficar conosco, eu vou fazer uma prece, e faça a prece bem sentida para que ele encontre nessa prece algo que vai demovê-lo dessa atual situação. Bem, eu espero que vocês tenham aproveitado essas palavras e eu agradeço muito. Obrigado.